Olá, amigos do canal A Poderosa Palavra de Deus, a paz de Cristo para a sua vida. Seja muito bem-vindo para mais uma jornada pelas páginas da Bíblia Sagrada. Dessa vez vamos meditar no livro de Levítico, o livro que contém a lei de Deus dada a Moisés para expor o padrão divino da vida santa que deve ter o povo escolhido de Deus. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos lá! Levítico. O capítulo 6. O Senhor continuou falando a Moisés, dizendo: quando alguém pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou usar distorção para com seu próximo, ou que, tendo achado perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a quinta parte. Aquele a quem pertence, lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. E, por sua oferta pela culpa, trará, do rebanho, ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se, por isso, culpada. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois, despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esta é a lei da oferta de manjares. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor, diante do altar. Um deles tomará dela um punhado de flor de farinha da oferta de manjares com seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de manjares. Então, o queimará sobre o altar, como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo. No pátio da tenda da congregação, o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção deles das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nela será santo. Disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido, a 10ª parte de um efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua. Metade dela será oferecida pela manhã, e a outra metade, à tarde. Numa assadeira, se fará com azeite, bem amassada trarás, em pedaços cozidos trarás a oferta de manjares de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote, que dentre os filhos de Arão for ungido em seu lugar, fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será de todo queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta de manjares do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado, perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá, no lugar santo, se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Se aspergir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu, no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. Coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para fazer expiação no santuário, no fogo será queimada. O capítulo 7. Esta é a lei da oferta pela culpa. Coisa santíssima é. No lugar onde molam o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, e o seu sangue será aspergido sobre o altar, em redor. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas. Também ambos os rins e a gordura que neles há, junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins se tirará. O sacerdote o queimará sobre o altar como oferta queimada ao Senhor. É oferta pela culpa. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, no lugar santo, se comerá, coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas. Será do sacerdote que, com ela, fizer expiação.
O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece, como também toda oferta de manjares que se cozer no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na assadeira, será do sacerdote que a oferece. Toda oferta de manjares amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, tanto de um como do outro. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças trará bolos asmos amassados com azeite, obreias asmas untadas com azeite e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite. Com os bolos, trará por sua oferta pão levedado, com sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. E, de toda oferta, trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. E, se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício, ao terceiro dia, será queimado. Se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído sacrifício, coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada. Qualquer que estiver limpo comerá a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si imundícia, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo e da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, ela comer, será eliminada do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a do dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma as comereis, porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do seu povo. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita dareis ao sacerdote por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção, porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para oficiarem como sacerdotes ao Senhor, a qual o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor, no deserto do Sinai. O capítulo 8. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma Arão, e seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos. Ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Moisés fez como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então, Moisés disse à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Fez Arão e seus filhos se aproximarem e os lavou com água. Vestiu Arão com a túnica, cingiu-o com cinto e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também colocou sobre ele a estola sacerdotal e o ajustou com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Depois, colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, consagrando-os. Aspergiu o óleo 7 vezes sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia e o seu suporte, para consagrá-los. Depois, derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu, para consagrá-lo. Moisés também fez com que os filhos de Arão se aproximassem, e vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com o cinto e atou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara. Então, trouxe o novilho da oferta pelo pecado,
E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Moisés o imolou e tomou o sangue, pondo com o dedo sobre os chifres do altar ao redor, purificando, derramou o resto do sangue à base do altar e o consagrou, para fazer expiação por ele. Depois, tomou toda a gordura que está sobre as entranhas, o redenho do fígado, e os 2 rins com sua gordura. Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho, com seu couro, a carne e os excrementos, queimou fora do acampamento, como o Senhor ordenara. Depois, trouxe o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou e aspergiu o sangue sobre o altar, em redor. Partiu o carneiro em pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. As entranhas e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Era um holocausto de aroma agradável, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenara. Então, trouxe o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez com que os filhos de Arão se aproximassem, e pôs do sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar ao redor. Tomou a gordura, a cauda, toda a gordura que está nas entranhas, o redenho do fígado, ambos os rins com sua gordura, e a coxa direita. Também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma obreia, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. Tudo isso colocou nas mãos de Arão e de seus filhos e os moveu como oferta movida perante o Senhor. Depois, Moisés tomou das suas mãos e queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta de consagração, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Moisés tomou o peito e moveu-o como oferta movida perante o Senhor. Essa era a porção que cabia a Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara. Moisés também tomou do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e suas vestes, e consagrou Arão, suas vestes, seus filhos, e as vestes de seus filhos. Moisés disse a Arão e a seus filhos: Cozei a carne diante da porta da tenda da congregação e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. O que restar da carne e do pão queimareis. Da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até que se cumpram os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse, em expiação por vós. Ficareis à porta da tenda da congregação dia e noite, por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Capítulo 9. Ao 8º dia, chamou Moisés a Arão, e a seus filhos, e aos anciãos de Israel, e disse a Arão: Toma um bezerro, para oferta pelo pecado, e um carneiro, para holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois, dirás aos filhos de Israel: Tomai um bode, para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro, por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto, hoje, o Senhor vos aparecerá. Então, trouxeram o que ordenara Moisés, diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: Esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois, disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois, faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura, e os rins, e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois, imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar, em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas e as queimou sobre o holocausto, no altar. Depois, fez chegar a oferta do povo, e, tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o imolou, e o preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Também fez chegar o holocausto, e o ofereceu segundo o rito. Fez chegar a oferta de manjares, e dela tomou um punhado, e queimou sobre o altar,
além do holocausto da manhã. Depois, imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar, em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre as entranhas, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica. Então, entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e, saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Obrigado por ter assistido até o final. Deixe o seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Se você foi abençoado com esse vídeo, deixe sua mensagem nos comentários. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, e o amor de Deus nosso Pai, seja com sua vida, hoje, e para todo sempre. Amém.